na medida em que, porque o regime golpista ele tem uma fantasia de regime democrático, né? Quer dizer, esse que é o ponto central da questão. O regime golpista ele cria uma fantasia de criar um regime democrático. E nessa fantasia, o golpe, ou seja, o núcleo do golpe, que seria o PMDB, né, o PSDB, esse núcleo seria a centro-direita, né? E o Ciro Gomes seria a centro-esquerda, né? E o Lula seria a extrema esquerda, né? E o centro seria o candidato do golpe que ficaria entre seria um candidato do PMDB, né? Seria um candidato de Temer, né? Isso é uma fantasia, né? Importante salientar isso. Quer dizer, essa é uma fantasia que não encontra respaldo na realidade. Então temos, na verdade, a seguinte questão: na fantasia do golpe, essas são as coordenadas, mas na realidade, a partir da noção da luta de classes, o que a gente tem? A gente tem o Lula como sendo o centro, né? E, e todo o regime golpista como sendo a direita, né? Esse aqui é o ponto. E aí o Ciro, né, o Lula na centro-esquerda, perdão, o Lula não seria o centro, ele seria a centro-esquerda. E aí o Ciro ele vai entrando como sendo o centro político. Quer dizer, ele começa a ocupar um território que é o centro político, né? E aí fica a dúvida, né, se ele vai migrar para centro-direita ou se ele vai conseguir manter a sua posição de origem, uma posição discursiva que é a centro-esquerda. Nesse sentido, o Ciro ele é um insider, né? Ele não é um outsider, que seria o Bolsonaro, né? Então, provavelmente a gente vai assistir um duelo entre esse outsider, que seria o Bolsonaro, e um insider oportunista, que seria o Ciro Gomes, né? Enfim, e aí a gente começa a remontar o contexto das eleições desse ano. Teríamos aí, por um lado, muitos analistas comparam a eleição de 18 com a de 89 e, de fato, seria muito semelhante à eleição de 89 se o Lula realmente fosse disputar, né? Como sendo o Lula versus vários outros políticos de outros partidos, né? O Lula versus o resto, né? Que foi a eleição de 89. E aí se surgiu a direita teve que construir um outsider imediatista para vencer o Lula, que na ocasião foi o Collor. Mas dessa vez não é isso, né? Quer dizer, com o Lula preso, a gente não tem mais a possibilidade das eleições serem parecidas com as de 89, e sim parecidas com as de 2002, que é o que? É um clima totalmente anti-PSDB e a busca quase que urgente por um candidato que se oponha ao PSDB e às privatizações consequentemente, ao golpe. Como esse candidato seria o Lula, né? Esse candidato seria o Lula. No entanto, a psicologia
A população vai começar a perceber que ela vai começar a tatear e encontrar na figura de Ciro Gomes uma espécie de caminho. E nesse sentido, pode ser que as eleições sejam parecidas com as de 2002, com uma possível vitória de Ciro Gomes, e aí seria o início da era Ciro, né? Da era Ciro Gomes no Brasil, que seria um governo que ele vai dar continuidade ao golpe, né? Não no sentido consciente, mas no sentido inconsciente. O que seria isso? Ele vai dar continuidade ao tempo do golpe, a esse novo tempo. Ele vai meio que consolidar esse tempo de crise num regime e vai continuar a crise no intuito de que o golpe ele vai conseguir se manter como ele se manteve no início, mas ele ainda vai continuar tendo dificuldades de prosseguir, né? Então, muito provavelmente assistiremos um governo Ciro muito controverso, paradoxal aí, né? É bem possível, a menos que o Ciro escolha um lado, né? E aí existem duas possibilidades: ou ele escolhe o lado do golpe de vez e consolida o regime golpista, avançando com as reformas e com os ataques à população, né? Ou ele escolhe o lado anti-golpe. E aí mas aí isso implicará em abraçar o PT, em assumir o espaço do Lula e assumir o espaço do PT. E aí isso implicará em enfrentar o golpe, né? E aí isso, tanto uma opção quanto a outra de Ciro Gomes vai continuar a crise. Porque se ele escolhe o lado do golpe, a população vai ficar enfurecida com Ciro Gomes. A população que elegeu Ciro Gomes vai enxergar nele um traíra. E aí teremos um contexto de muita crise. Por outro lado, se ele escolhe o lado do Lula e o lado da resistência ao golpe, começa a enfrentar o golpe, aí possivelmente nós assistiremos um novo início de um novo golpe contra o Ciro, talvez não da mesma forma como foi com a Dilma, mas semelhante. Nós vamos assistir aí que também será uma crise, né? Então, independentemente do que vai acontecer, nós vamos assistir uma continuidade da crise, pelo simples fato de que nós temos um golpe em andamento, e esse golpe é antipopular. E esse golpe antipopular, ele é a essência da crise. Ele é a crise. Esse golpe é a crise. A crise é entre o golpe e o povo. São os golpistas que vão dar mais privilégios aos ricos e ao imperialismo às custas do sacrifício do povo, né? E isso é a crise. Então, peço desculpas pela fragmentação do vídeo, né? Foram 3 partes, essa é a terceira, e enfim, até a próxima.